No programa desta semana, você vai conferir o ato solene realizado na Lesp sobre ensino médio. Vai ouvir a opinião de especialistas sobre o ensino integral. E vai curtir o professor Rudá Ricci falando sobre Paulo Freire. Acompanhe. No dia 16 de abril, um ato solene na Lesp, coordenado pela professora Bebel, recebeu especialistas em educação para discutir o velho novo ensino médio no estado de São Paulo e a questão do ensino integral. Vale a pena conferir algumas intervenções. Essa reforma já era inadequada antes da pandemia. Com a pandemia, então, ela se tornou muito mais, eu diria, desnecessária e inadequada para o momento que nós estamos vivendo. E, aliás, padece de um vício de origem, que é exatamente o fato de que você tem eu costumava colocar entre aspas, uma reforma, para mim é uma anti-reforma do ensino médio, lastreada numa medida provisória. Há o currículo que vem no bojo dessa reforma. E é exatamente a BNCC, aprovada em 2016, portanto, já após a saída da presidenta Dilma e também da recomposição do Conselho Nacional de Educação. Foi uma medida que desconsiderou tudo o que havia sido discutido antes, porque essa discussão da base já vinha vindo já a partir de 2012, quando saíram as diretrizes curriculares da educação básica, inicialmente, depois a do ensino fundamental e a da educação do ensino médio. Bom, tudo isso foi desconsiderado. Inúmeras audiências que foram feitas anteriormente não foram levadas em consideração e o Conselho Nacional de Educação acabou aprovando, a partir de 5 audiências em cada região, sendo que São Paulo, por exemplo, nem aconteceu a tal audiência para discutir a BNCC do ensino médio, porque os professores e os estudantes estiveram lá no Memorial da América Latina, ocuparam lá o espaço e o Conselho Nacional não teve como discutir essa base aqui em São Paulo. Então, acho que esse é um ponto que merece ser colocado. Para mim, já está contaminado por esse processo de discussão que praticamente não houve. Para o cientista social Alexandre Isaac, do SEMPEC, só é possível aplicar o conceito de educação integral em conjunto com a sociedade. Uma política de educação integral tem que ter uma atuação intersetorial com as diferentes políticas públicas do Estado ou do município. Articulação com a saúde, articulação com o meio ambiente, com o esporte, até mesmo com a assistência social, com as diferentes forças políticas do território, os conselhos de direito. Uma política de educação integral exitosa não pode prescindir de estabelecer as relações com as outras políticas que também oferecem oportunidades de aprendizagem para as nossas crianças, adolescentes e jovens. A historiadora Lilian Kelian apontou para a necessidade de rever os métodos de implantação do ensino integral nesse momento em que estamos vivendo. Como podemos criar metodologias participativas na escola, né? Ou como podemos promover uma cultura mais participativa nas escolas? Ou como acolher a participação estudantil e produzir um sentido comum e coletivo dentro de um projeto pedagógico estruturado. E esse desafio ainda mais complexo, que é como fazer isso no contexto atual em que a gente está vivendo, de muitas incertezas com relação a como a escola pode funcionar ou vai funcionar, e num contexto de uma tragédia humanitária dessa proporção que a gente está enfrentando no mundo, mas que a gente está enfrentando particularmente de uma forma ruim no Brasil. Parece-me que foi um mundo pouco participativo, pouco democrático, pouco criativo e pouco afetivo que, de certa forma, nos conduziu a essa crise humanitária que a gente está vivendo hoje.
Então, de alguma forma, a história da política pública recente de ensino médio, narrada pelo professor Palma, ilustra bastante como as políticas públicas, elas foram elaboradas de uma maneira autoritária, e como consequência, elas não são muito nem inovadoras e nem muito aderentes às questões que os professores têm, né? Então, fazer uma política de educação sem ouvir os professores é fadado a fracassar. Ainda que a política poderia até ter boas intenções, etc., né, que a gente ainda pode questionar se tem mesmo, mas, mesmo assim, não escutar os professores é impossibilitar a implementação dessa política de uma maneira profunda, de uma maneira legítima. A professora Bebel, que coordenou o debate, deu um exemplo contundente do distanciamento que as políticas públicas parecem ter do mundo real. Eu tive a oportunidade de sábado fazer uma live, e foi por isso que me inspirou trazer, né, trazer alguém que falasse de como aprender e ensinar em tempos de pandemia. Porque a professora, eu estava numa live ali na Heliópolis, né, e eles têm toda uma organização tal, e a professora disse o seguinte: olha, vocês têm que fazer isso. Ela se sentiu afrontada, que o menino falou, eu não vou fazer. Ficava dizendo que não ia fazer, ela parou para pensar, ela falou, por que ele está falando para mim que não vai fazer? Um menino que... Né? Aí chegou até, mas por que você não vai fazer? Professora, antes de saber fazer isso que a senhora está fazendo, eu tenho que, por exemplo, aprender a fazer o arroz, o feijão na minha casa, porque eu virei o responsável na minha casa. Meus pais estão doentes. Você está entendendo? Isso me tocou profundamente. Eu acho que o secretário, ele tenta eximir, na verdade, ou nos retirar desse mundo de pandemia, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse no normal, e não está. O debate pode ser assistido integralmente no canal do YouTube da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. Vale a pena conferir. Esperança é uma palavra muito usada nos dias de hoje. Mas há 29 anos, quando Paulo Freire escreveu A Pedagogia da Esperança, ele já dizia, não por teimosia, mas por necessidade ontológica, o ser humano tem esperança. Todos nós freirianos estamos muito angustiados, com duas questões básicas. Aconteceu alguma coisa na vida dos brasileiros em que o sofrimento parece ser tão atroz e a possibilidade de mudança parece tão remota que o brasileiro começou a fugir da realidade. Isso é sinal de sofrimento mental. Mas em massa. Isso significa que nós vamos ter um grande trabalho pela frente para reconstruir esse país como nação. Né? Nação é a identidade, né? É essa ideia de que eu faço parte de um coletivo. Nós destruímos essa ideia de que fazemos parte de uma nação. Nós, cada um por si, nesse momento. A segunda questão, que eu acho que o Paulo Freire estaria muito chateado, é que as forças mais progressistas na área da educação são muito conservadoras. Elas não pensam mais o indivíduo, o processo de construção do pensamento. A minha esperança é que está tão evidente que nós estamos errando, que talvez a gente consiga emplacar um debate naquilo que já tem prova que está dando certo. Essa é uma chance que nós temos, né? Se não for agora, vai ser daqui a pouco, porque o problema é que quando a morte está tão próxima e aumenta tanto, viver é até muito mais importante do que dar aula. No próximo programa você vai ver a carreata do dia 23 e saber um pouco mais sobre homeschooling. Assista a todos os nossos programas anteriores no portal da APUESP. Até a próxima semana.